O ser humano vive de fases, e é certo que, se tratando de sua existência no tempo, logicamente a primeira fase é a de criança. Mas não é dessa que eu quero falar hoje. Depois, ainda temos pelo menos mais 3. Vamos começar pela segunda fase, a fase das responsabilidades, da emancipação, a do jovem entrando para o adulto, onde vêm os seus primeiros desafios, primeiro trabalho até profissão, primeiro namoro, primeiro estudo superior, caso tenha oportunidade. É bom estar na juventude saudável, fazer o que gosta, ter disposição, realmente é uma dádiva. Além de tudo, se creres em Deus, as coisas ficam melhores ainda, porque jovem, está escrito, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. E olha só, vocês venceram o maligno. Mas bem antes disso, também já estava escrito, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Pura verdade, para aqueles que têm experiência própria de estarem no fim de sua vida e de estarem feliz, arrependido pelo que não fez. Por isso, também está escrito, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, porque se os jovens forem sensatos, temendo ao seu Deus, certamente, como promessa, terão visões, pois o Espírito do Alto estará sobre eles, e Deus falará aos vossos corações. E quem sabe serão jovens, inteligentes e sábios, como o profeta Daniel e seus companheiros, porque, por consequência, a norma é ter vida longa nessa terra, se honrarem vossos pais, porque isso também é um mandamento seguido de promessa. Então, nessa segunda fase, bem-aventurado é o jovem que serve a Cristo. Mas o tempo vai passando, a vida de mancebo ficando para trás, e chega a terceira fase. Você vai se tornando adulto, já experiente de algumas coisas, não é verdade? O teu estilo muitas vezes muda. Somos conhecidos pela barba na cara, por sermos pais e por cada vez mais termos outros níveis de responsabilidade. E logo já vem um novo conselho. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pois não há ninguém melhor para nos ensinar a sermos bons pais que o Pai Criador, não é? Porque afinal de contas, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Tanto que o nosso Pai Criador, em um certo dia muito importante para o início da carreira ministerial do seu primogênito, ele disse, é esse o meu filho amado, em que eu me agrado. Olha só, e quão bem-aventurado foi a vida do nosso Salvador, aqui nessa terra, pois ele concluiu com êxito a vontade do Pai. Por isso, pois não irritei os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, não é? E é nessa fase, a idade do meio, que é maravilhosa, pois ainda está pelo menos 50% do nosso vigor, e devemos aproveitá-la, porque desenvolvendo o ide e fazendo discípulos, pois afinal é isso que restará quando a velhice chegar, discípulos, abençoados discípulos, chegando na quarta e última fase. E é bom que tu termine dizendo assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora que me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E por que encerrar assim? Só por isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, o Cristo, na nossa língua, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele creia não termine a sua vida separado de Deus, mas viva para sempre em sua eternidade. E então, para finalizar este conselho, que nem é meu, mas do próprio apóstolo, não canse de fazer o bem, semeie, plante com todo amor e em todas as fases, porque chegará um tempo em que você vai colher, claro, se você não desanimar e desistir no caminho.
Deus vos abençoe.